junto conosco, abrir as vossas Bíblias. Eu tenho alguns textos aqui, mas eu vou pegar apenas um texto e juntos nós vamos desenvolver conforme a direção do Espírito. Glória a Deus, Jesus. Romanos, capítulo de número 1, versículo 16. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Quem achar pode dizer amém, enquanto eu procuro na minha Bíblia. A minha Bíblia não é um segredo, que só eu sei. Louvado seja Deus. Mas Deus seja louvado. Glória a Quem Deus. achou pode dizer amém, irmãos. Amém, Jesus. Capítulo número 1, Deus. e o versículo número 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Senhor, e usa mais uma vez. Glorifica o teu nome nesta ceia. Ó Jesus, se possível for a tua vontade, batiza com o Espírito Santo ao pegar o cálice, a comer o pão. Ó Espírito de Deus, tenha liberdade não só do nosso corpo, mas nesta localidade tenha primazia e age neste lugar para que o teu nome, Deus, seja glorificado hoje e eternamente. Amém. Poder sentar, irmãos. Deus me inquietou para alguns textos bíblicos e eu gostaria de abordar esses textos com os irmãos. Aqueles que são bons de Bíblia e conseguem achar esses textos rapidamente, me ajudem por gentileza. A carta aos Romanos é um tratado que Deus deu para Paulo, tão profundo, que traz a revelação e salvação ao mesmo tempo daqueles povos que eram chamados gentios. E aí eu quero pontuar: no período de Jesus, gentio eram os gregos. Eles eram conhecidos no Antigo Testamento, naquele período antes de chegar ao Novo Testamento, de gentios. Só que quando Jesus chega, há uma ampliação dessa expressão, dizendo assim: todos aqueles que não são judeus, não vieram da raiz de Jessé, da raiz de Jacó, da raiz de Isaac, da raiz de Abraão, não vieram de Éber para ser hebreu, são todos separados, afastados de Deus, não tem aliança, não tem comunhão e não tem intimidade. Só que agora o apóstolo Paulo pega essa expressão, quando ele diz assim: pois não me envergonho me ajuda a pregar, irmãos, que eu estou quase dormindo, e é sério. Aleluia. Quando ele diz isso, irmãos, não me envergonho do Evangelho, a palavra Evangelho vem do latim, da língua dos romanos, não vem do grego, vem do latim. Era como quando o César ou o imperador ia para algum lugar, ele ia proclamando boas novas, dizendo que operava milagres e fazia. Paulo, conhecedor da língua grega, conhecedor da língua hebraica, conhecedor do latim, pega todo esse conhecimento que o povo já tinha e direciona para Jesus.
César não é divino, porque ele nasceu em pecado, viveu em pecado e morreu em pecado. Jesus veio do céu através de uma ordenança de Deus, por ordem dele ele enviou Gabriel para falar com Maria. Jesus nunca foi da terra, Jesus sempre foi celestiano. Por ser celestial, ele quer que onde ele esteja, você também precisa estar com ele. E o que me chama a atenção, irmãos, eu vou pedir ao meu irmão Tiago, para ele abrir em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Enquanto ele está procurando, olha que maravilha, irmãos. Os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram cuspidos, os cristãos eram arrastados por animais, os cristãos eram queimados vivos, os cristãos eram açoitados em praça pública, os cristãos padeciam, fugiam de gruta em gruta, de mata em mata para sobreviver. Mas Paulo diz: eu não me envergonho. Aí Jesus diz assim: olha, aquele que me rejeitar, eu também rejeitarei. Mas aqueles que permanecerem fiéis, chamarei de meus irmãos, e estarão para sempre comigo. Exaltado Senhor. A vida cristã nunca foi fácil. Vou corrigir. O verdadeiro evangelho desmascara os falsos profetas. O verdadeiro evangelho restaura a vida do pecador. Aí por isso Paulo diz assim: não me envergonho. Por que eu não me envergonho? Porque Deus não se envergonha de mim e me chamar de seu filho. Por que isso? Porque não era, será, não é presente agora, não está aqui presente, é poder de Deus. Aleluia! Poder de Deus. Glória a Deus. E Apocalipse aí, esse Tiago, do 4, capítulo 4, versículo 1 a 11. Depois dessas coisas, olhei e vi não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E que se achava sentado era semelhante ao aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto da esmeralda. Ao redor do trono há também 24 sentados nele, 24 anciões vestidos de branco, e cujas cabeças estão com coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que um mar vivo, semelhante a um cristal, e também no meio do trono e em volta do trono 4 seres viventes e cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. É o quê? Semelhante ao leão. O segundo semelhante ao novilho. É o quê? Semelhante ao novilho. Prossiga. O terceiro tem um rosto como de homem. Tem o quê? Tem um rosto como de homem. Prossegue. O quarto é o ser vivente, semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia nem de noite,
santo, Eita glória! santo, Eita glória! é o Senhor dos o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória e honra às ações de graças ao que se encontrava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciões prostravam-se diante dele e encontravam-se sentado no trono e o adoraram, e o que viver pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do seu trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aproveita e lê logo 5, de 1 a 14. 1 a 14. Apocalipse 5, 1 a 14. E aí eu ministro e encerro. Ouçam isso, irmãos. Antes que Tiago ministre, ouça isso. Antes de você nascer, Deus já tinha preparado um lugar para você. Entenda isso. Antes de você nascer, Deus já tem preparado um lugar específico para você habitar. Aqui é um treinamento da gente para celebrar a ceia que será lá na glória para todo sempre. Glória a Deus. 5:1 até o versículo 14. E vi na mão direita que ele estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz que ele é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, os anciões me disse: não choreis, eis o leão da tribo de a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro como tem sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são orações dos santos, e entoavam novos cânticos, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor dos tronos, do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de bilhões, de milhares e milhares, e proclamando em uma grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que nele há, estavam dizendo: aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões se prostraram e o adoraram. Irmãos,
praticamente concluindo a mensagem. Se os irmãos entenderam, nós começamos falando do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é o quê? Poder. Poder de quem? Deus. Agora analisa comigo. Se o Evangelho é o poder de Deus, e Deus é onipotente, não existe nada no universo que Deus não faça em favor do seu povo. Entende, irmãos? Está dizendo que o Evangelho, a Bíblia que você pega, o Evangelho que você medita, que você crê, diz que é poder daquele que é o Todo-Poderoso. Poder para quê, irmãos? Para cumprir a missão que Cristo determinou para a igreja. E entre tantas missões, a celebração da ceia. A pessoa está em comunhão, não é com o índio, não é com juízes, não é com deputados, está em comunhão com aquele que é chamado Pai Nosso, que estás nos céus, com todo poderoso. Por que eu estou pontuando isso, irmãos? A gente às vezes olha o Novo Testamento e pensa que não tem nada no Antigo Testamento. Tudo que Tiago leu aqui está concatenado, está ligado. Deus não faz nada, e aí eu vou voltar, sem antes falar com seus profetas. O que está acontecendo no Novo Testamento já estava preparado no Antigo. Já estava assim, vai ser desta forma, vai ser desse jeito. Eu vou escolher os pequenos da terra para transformá-los em grandes. Eles são mendigos, são pobres, não têm recurso, mas lá onde eu estiver, estarão sentados no trono junto comigo, porque eles aceitaram o meu sacrifício em favor da vida deles. Em favor da vida deles. E o que me chama a atenção, Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 5. Aí os irmãos vão entender por que eu pedi a Tiago que me ajudasse nessa leitura. Olha o que diz o texto bíblico, a partir do versículo 5, eu vou ler. Ezequiel capítulo 1, versículo 5. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres vivos. Quantos evangelhos nós temos, irmãos? Quantos? E todos os quatro apresentam aqui? Jesus apresenta o que mais? O seu sacrifício. Apresenta o que? As suas dores. Apresenta o quê? Aquilo que ele sofreu, a traição. Apresenta o que mais? Os milagres. Apresenta coisas impossíveis até hoje para o ser humano fazer. Andar sobre as águas. Apresenta estar ele lá em cima do monte. Eu coloco sempre uma distância de 6 quilômetros. Já que em linha reta, o mar da Galileia tem em torno de 23 quilômetros. E diz que os discípulos estavam no meio. 22 quilômetros, vai dar uma média de 11 quilômetros até chegar no centro, onde o povo estava pedindo socorro. Cadê Jesus? Jesus disse: no monte, pegue 11, pode mais 6, vai dar 17 quilômetros. Como foi que Jesus desceu da montanha, andou sobre as águas e salvou o seu povo? Ele salvou da morte física, porque eles não morriam afogados, mesmo sendo pescadores, mas salvou da morte eterna, que Satanás não pode tirar de você, porque ele prometeu, irei e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, terás vós também. O que me chama a atenção, irmãos, é esse versículo em diante. Diz assim: do meio dessa nuvem saíam semelhança de 4 seres vivos, cuja aparência era esta:
tinha semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. Não confunda com a esquerda. Direitas. A planta de cujos pés era como a de quem está com a Bíblia aberta? Bezerro. Vai guardando essas expressões, bezerro. E luzia com o brilho de bronze. O bronze, irmãos, e o cobre tem a ver com sofrimento. Dentro da Bíblia tem a ver com sofrimento. Aquilo que Jesus passou, ele era o bezerro de Deus que seria sacrificado. Nós estamos falando não é de ser. Então vamos falar de Jesus no Antigo Testamento como aquele que resgatou a nossa alma. O que está acontecendo no Novo Testamento não é novidade. Jesus não inventou, ele replicou o Antigo Testamento dentro do Novo. Ele diz assim: eu prometi no passado, eu agi no presente e vou continuar agindo no futuro. Ele age, ele opera. Existem outros símbolos aqui, mas eu quero ficar pegando isso aqui. Debaixo das asas, deixa eu ver aqui, as suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia com o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de quê? Quem está com a Bíblia? Mãos. Oh, glória. Mãos de homem. Deixa eu ver se eu já observo aqui. Mãos de homens aos 4 lados, assim todos os 4 animais tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando ia, cada qual andava para a sua frente. Eu vou parar aqui, senão eu vou estourar o tempo que já foi entendido, pastor. Vou parar aqui para os irmãos entenderem. O que está acontecendo aqui é a manifestação dos querubins. Capítulo número 1, aparece alguém sentado, sentado num alto e sublime trono, e diz que é a imagem de um ser humano, e em cada canto daquele trono, e vou pontuar o trono ali, são os querubins, é o querubim que carrega Deus, e aqui não é o Pai, porque ninguém nunca viu o Pai, mas é o Filho que revela o Pai, é Jesus antes da encarnação para morrer na cruz como boi, para morrer na cruz como ovelha, para morrer na cruz como homem e resgatar o ser humano. Glória a Deus. Ele estará ali e diz que são quatro seres viventes e cada um tem 4 rostos. Lembra dos rostos? Um é boi, porque Jesus é o sacrifício perfeito. O outro, que já não estou lembrando mais. O outro é um leão. O outro é um homem. E o outro é uma águia. E eu estou esquecendo, o leão representa reinado. A águia representa o divino. O boi representa o sacrifício que era feito no altar, lá no templo de Jerusalém. E o homem que veio à terra e morreu na cruz se chama Jesus. Para que os irmãos entendam o que nós estamos falando, Mateus é o Evangelho do Reino. Marcos
evangelho do bezerro, ou boi. Lucas é o evangelho do Filho do Homem. E João é o evangelho divino, porque Jesus não é da terra, ele veio do céu, desceu à terra, se materializou para alcançar você. É por isso que nós estamos aqui, Abacaçu, Carabarás. Porque ele veio cumprir as 4 etapas e Deus está consumado. Perdoai a dívida que eu tinha contra ti. Não é assim que o Senhor diz lá no Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. Eu não tinha como pagar, mas o Senhor enviou o seu Filho em forma humana, em forma representativa do teu manifestar e transformou a minha vida, transformou a minha história e me resgatou para que eu possa morar contigo para bem sempre. Glória a Deus. Por isso que Paulo tem ousadia de dizer: não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho ele não era, nem será. Ele é, e ele está dentro de você. Você é uma dinamite. E onde você chega em comunhão com Deus, Satanás não fica de pé. Enquanto você estiver fincado, alicerçado na oliveira verdadeira, você não cairá. Lembra do esteio, irmãos? Se já tu pensava no esteio, alguém podia dizer assim: rapaz, ele podia ter recuado, ele podia ter negado, mas estava ele não ir lá, mas estava ele não uma mentira. Não é assim que o povo faz? Os políticos fazem? Não é assim, irmãos. Poderia contar uma história, poderia se retratar, mas ele, que era grego, ele não era judeu, ele era grego, começou a narrar a história desde Gênesis até aquele momento. Sabe por quê? Porque o Evangelho te dá coragem. O Evangelho de Jesus te instiga a pregar. O Evangelho de Jesus te instiga a vir aqui aos domingos, uma vez por mês, a celebrar a ceia. Sabe por quê? Porque o Evangelho te prepara para morar com Cristo no céu. Eu já quero encerrar, irmãos, porque eu estou pontuando isso. Porque Ezequiel é do Antigo Testamento. Ele teve a visão, mas nós é que tivemos a revelação. Nos 4 animais está expressado assim: ó, o Evangelho é poder. O Evangelho que você carrega, que você carrega, agora os nomes vão mais espalhados, é poder de Deus. Que Antônio carrega é poder de Deus. E nesse momento nós vamos começar a celebrar assim. Posso, pastor? Louvando? E nosso irmão inglês era, não lembrar o nome, mas e olha aqui, meu pai. E aleluia, Jesus. E quando nós estamos lavando as mãos, ela estava louvando e adorando o Senhor. Glória a Deus. Amém? É por isso que Jesus é chamado sacrifício perfeito, porque ele não cumpriu nada pela metade. A gente larga uma casa, viaja, o bicho entra, o animal entra, mas Jesus não. Jesus, quando preparou a casa, preparou completo.